Fala trader, tudo bem? Eu vou te ensinar aqui numa sequência de 3 vídeos tudo que você precisa saber para você criar suas regras de execuções no Profit, para testar suas estratégias, mesmo que você não saiba de programação, tá? Esse vídeo aqui é justamente para quem não sabe de programação, assim como eu. Eu não sou programador e não entendo quase nada de programação, vai. Eu já fiz algumas coisinhas, eu entendo um pouquinho, mas muito mínimo. E eu vou mostrar para vocês como você criar isso no Profit para que você possa testar lá os seus setups, possa fazer as suas estatísticas, tá? Você possa coletar esses números que são importantes na hora da sua decisão. Ok? Vamos lá. Como eu falei, eu vou falar sobre como você vai fazer a sua estratégia sem você conhecer programação, tá? Como que você vai criar um código de estratégia sem conhecer programação. Nesse primeiro vídeo aqui eu vou te falar sobre a organização que você vai ter que ter para você traduzir de uma forma lógica aquele seu sistema operacional. Hoje eu vou te dar um exemplo de um sistema simples e no segundo vídeo eu vou programar esse sistema junto com vocês. No terceiro vídeo eu vou falar sobre sistemas um pouco mais complexos e vou mostrar a programação deles. Aí nesse caso vai ser necessário manipular códigos. Eu vou te mostrar como você vai fazer para manipular também, mesmo sem conhecer de programação, tá? Bom, a primeira parte é a seguinte. Você precisa conhecer... Eu vou apagar aqui. Eu já tinha feito esse vídeo uma vez e o áudio saiu. Então eu vou começar tudo de novo. O áudio não funcionou. Você precisa, no primeiro momento, descrever para o sistema quais são os passos que ele vai tomar. É uma parte lógica, tá? Então, imagina como se fosse culinária. Imagina que você fosse ensinar alguém a fritar um ovo, alguém que nunca fritou e que nunca viu ninguém fritando. Então, você precisa dar algumas instruções básicas de sequência do que fazer em cada etapa para que essa pessoa consiga entender e reproduzir aquelas suas instruções, tá? O sistema aqui do Profit ou qualquer outro de programação, ele segue essa mesma lógica. Você precisa instruí-lo, você precisa informar quais são os sinais de entrada, quais são os pontos que ele vai considerar e, por último, você vai ter que dizer as instruções, o que ele deve fazer quando aquelas condições forem ocorrerem, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui sobre máximas e mínimas e eu vou explicar para você como que é esse setup e logo depois eu vou organizar ele de uma maneira lógica, tá? Como que é o setup de máximas e mínimas? Quando o preço chegar na mínima dos 2 candles anteriores, eu faço a compra. E aí, uma vez que eu estou comprado, eu coloco uma ordem de venda na máxima dos 2 dias anteriores, dos 2 candles anteriores. Caso não seja executado a venda naquele dia, eu repito o processo no dia seguinte. Então eu vou lá e vejo qual é a máxima dos 2 dias anteriores e aloco a minha venda. Se não aconteceu de novo, no próximo dia eu faço a mesma coisa. Verifico qual é a máxima dos 2 dias e aloco a minha venda. É simples, né? Para explicar, para mostrar um desenho e tal, é muito simples de entender. Só que para um programa de computador, para que ele entenda o que você está dizendo, você tem que escrever isso de uma maneira lógica. Eu não vou usar programação aqui, eu não vou usar linguagem de programação, mas eu vou escrever de uma maneira lógica e vou te mostrar como que você vai organizar o seu setup para você colocar no Profit, tá? Então, para esse exemplo aqui, eu vou te dar as coordenadas. E você pode criar essa mesma ideia, esse mesmo princípio no exemplo que você quiser, no sistema operacional que você quiser, tá? Então a primeira coisa aqui eu vou dizer, vou escrever aqui, passo 1. Eu vou dizer quais são os critérios para a entrada. Então eu vou colocar, se o preço for menor do que a mínima dos 2 candles anteriores, o que eu faço? Esse aqui é o primeiro, vamos dizer assim, essa aqui é
é a condição. O preço, se o preço tiver menor ou igual os dois candles anteriores. Agora eu vou dar a instrução. Se acontecer isso, eu compro. Então, estou dando uma ordem. Compre. Compre caso o preço esteja menor. Aí eu tenho que colocar mais um ponto aqui, que é, eu vou comprar a que preço? A que preço? Então eu vou apagar isso aqui e vou escrever para você, tá? Então compre no preço naquele ponto. Vou escrever naquele ponto, melhor. Naquele ponto. Então, qual é esse naquele ponto? É nesse ponto aqui, ó, na mínima dos dois candles anteriores. Então eu estou informando para o sistema que eu tenho uma condição de entrada. O preço estar menor do que os dois anteriores. Aí eu estou dizendo para ele o que é para ele fazer. É para ele comprar. E é para comprar a que preço? Eu vou escrever nesse preço, melhor. Nesse ponto. Então compre nesse ponto, na mínima dos dois. Aqui eu estou informando tudo que o sistema precisa saber para ele entender a minha ordem. Se eu passar isso aqui para qualquer pessoa que simplesmente saiba o que é mínima de um candle e ela sabe contar também, então ela vai contar dois anteriores e sabe o que é mínima, ele consegue executar essa minha ordem, tá? Essa é a minha condição. Agora eu vou escrever o passo 2. Passo 2. Uma vez que eu estou comprado, eu vou fazer a saída, né? E como que eu vou fazer a saída? Se eu alcançar a máxima dos 2 dias anteriores, eu vendo. É simples. Então eu vou dizer para o sistema qual é a condição. Se o preço for maior do que a máxima dos 2 candles anteriores, venda. Essa é a ordem. Nesse ponto. Então, é maior do que as duas anteriores? Sim. Se for, vende. Em que valor? Pode ser em qualquer preço? Não, vende no preço da máxima dos 2 dias anteriores. Só que ainda tem mais um detalhe. Aqui eu já passei todas as instruções para o meu sistema. Só que eu preciso colocar algumas regras para ele. Então, primeira regra. Eu posso comprar sempre que acontecer essa condição? Não. Eu vou comprar uma vez só. Eu compro uma vez e pronto. Eu posso vender sempre que acontecer essa condição? Não. Eu só posso vender se eu tiver comprado antes. Isso aqui não é um sistema de venda. É um sistema de compra. E essa venda aqui, ela é um fechamento de posição. Depois que eu comprei, eu vendo. Então, eu vou colocar aqui regras. Vou colocar uma regra aqui. Executar passo 1 apenas uma vez. Executar uma vez antes... tudo bem, uma vez. Executar passo 2 apenas uma vez. E depois de executado o passo 1. Eu só vou executar uma vez, mas não significa que depois que eu executar o passo 2, eu posso executar um de novo, certo? Não significa que executou uma vez, acabou, nunca mais eu vou usar. Eu vou entrar de novo depois que eu executar o passo 1. Então, depois de executado o passo 2, repete-se o ciclo. A partir do passo 1. Beleza? Então, deixa eu colocar essas regras aqui em verde. Em verde, deixa eu diminuir aqui um pouquinho a fonte para caber aqui. 14. Ótimo. Então, beleza. Eu tô
falando de uma maneira lógica para que o sistema me entenda o que é para fazer. Eu só vou comprar uma vez, eu só vou comprar quando acontecer essa condição, no preço que eu informei ali para o sistema, que é a própria condição, a mínima dos 2 dias anteriores. Eu só vou vender depois de ter comprado e só vou vender uma vez também. E aí depois que eu já executei o passo 1 e 2, eu estou liberado para fazer o passo 1 de novo. Tá aqui completo tudo que eu preciso saber para escrever o meu sistema. Então, essa primeira parte aqui, eu só quero te mostrar isso, bem simples. Entenda o que você precisa fazer, o que você precisa escrever de uma maneira lógica do seu sistema operacional para que você possa transformar isso em linguagem de programação no Profit, tá? No próximo vídeo eu vou transformar isso aqui para você, eu vou te mostrar como vai colocar isso lá no Profit e vou te acrescentar eu vou te mostrar alguns parâmetros aqui importantes para você considerar, tá? Mas eu já te convido, escreve, faz um exercício aí, escreve para você, numa folha aí, algum setup que você conheça, qualquer um, pode ser o IFR2, pode ser o preço de fechamento de reversão, pode ser o Inside Bar, pode ser o Dave Landry, escolhe um e escreva dessa forma aqui, ó, de uma forma lógica, como você vai fazer a entrada, como você vai fazer a saída e quais são as regras que você vai ter. Se você conseguir isso, você tem tudo que você precisa para programar já no Profit, beleza? No próximo vídeo eu te mostro a programação disso aqui e aí te apresento uns passos adicionais, alguns critérios importantes para você considerar também. Um abraço, te vejo no próximo.